Olá, boa noite. Meu nome é Ermelinda Ganem, eu sou médica, analista em Junguiana e coordenadora do curso de Processo Criativo e Facilitação de Grupos do Instituto Junguiano da Bahia. Essa noite eu convido vocês para uma palestra que nós vamos falar sobre a pandemia do coronavírus num olhar arquetípico, né? Então, a gente vai tecer algumas correlações entre o mito de Pan e a pandemia, né? Então, aguardo vocês daqui a pouco. Beijão. A torre, né, que está representando a catástrofe, representa esse pânico, né, a pandemia, porque na torre você tem um raio que vem do alto e destrói essa construção que a gente as nossas construções, as construções são algo que a gente constrói para nos proteger, e de alguma forma é esse mundo antigo, né, que a gente tinha e que está sendo destruído, e por causa disso isso gera uma queda, né? A gente cai, e essa queda que a gente sofre, né, pode fazer uma analogia com a expulsão do paraíso, né? Então, toda vez que cada aumento de consciência e cada destruição da vida, ela é acompanhada por um aumento, um aumento de consciência, sim, claro, mas também O áudio. por um Todos estão ouvindo a professora? Estão avisando aqui que parou o áudio? Ou é de uma pessoa só que parou? Não, todos estão ouvindo. Tá. O áudio está perfeito, Então, essa a queda, professora né, está gera perfeita, os na slides gente também. um sentimento de angústia, um sentimento de medo, porque esse mundo antigo está sendo desfeito, está sendo desmoronado, mas algo novo vai surgir, né? Então, a serpente Está tudo perfeito. que pode ser comparada com aquela que vai gerar o conhecimento, pode ser comparada com o vírus, tá? Apesar desse vírus estar sendo uma coisa altamente maligna no sentido de mortal, mas se a gente encontrar um significado nessa pandemia, a gente pode talvez ressignificar esse momento que estamos vivendo, né? Então, Maffezoli, que é um sociólogo que trabalha muito com as ideias do Jung, porque aqui nessa aula vocês vão ver muito assim, o entrelaçamento do olhar arquetípico com o olhar literal. O olhar literal, assim, do que está acontecendo, mas claro que com o olhar da psicologia analítica, né? Então, Maffezoli, ele diz o seguinte, que minha teoria é que esta crise sanitária é sinal de uma crise civilizatória, né? Nós vivemos o fim de um paradigma e isso ficou ainda mais evidente agora com a presença da morte a nos rondar. A gente está vivendo essa morte literal, mas claro que também estamos vivendo uma morte simbólica dentro da gente, né? Vivemos o fim de um paradigma e isso ficou ainda mais evidente agora com a presença da morte a nos rondar, é o que ele está falando. Então, há cerca de 15 anos, analiso a saturação desse modelo progressista, que é o grande modelo da civilização moderna. Então, esse modelo progressista é um modelo racional, é um modelo onde o capital é a mola mestra e as pessoas são vistas como mercadorias, né? De alguma forma, é o mundo líquido do Bauman, onde Bauman compara o mundo a um grande supermercado, né? Onde nós e os produtos e tudo, enfim, estão nessas prateleiras e são tudo commodities, né? Então, inclusive o ser humano, né? Viramos commodities nesse mundo. Então, para ele, né, para Maffezoli, esse mundo está acabando agora, porque a visão dele é otimista. Então, a epidemia atual tem uma expressão simbólica nesse sentido, né? E aí também tem uma carta da morte do tarô, tem várias imagens do tarô que a gente está usando para poder ilustrar essa aula, porque cada arcano do tarô, ele é um arquétipo.
Então, se a gente está tendo um olhar arquetípico para esse fenômeno global, então o tarô ele é muito bacana para ilustrar isso, né? Porque você vê que na morte do tarô você tem, apesar de ter várias cabeças cortadas, várias coisas sendo decapitadas, mas você tem uma vegetação crescendo ali embaixo, né? Que indica esse renascimento que está surgindo, né? Então, essa estátua é uma estátua do... Eu esqueci o nome do local, que é um prédio super conhecido em Nova York, que foi construído até pelo próprio Trump, que tem um centro de patinação embaixo, e é uma estátua de Prometeu, né? E Prometeu, ele é o grande herói da modernidade, porque ele roubou o fogo dos deuses e trouxe para os homens, né? Trouxe para nós. Então, Prometeu é super importante, sim, sem dúvida, porque ele representa a racionalidade, quer dizer, o uso do fogo para, simbolicamente, para construir coisas. Então, claro que sem Prometeu, nós não teríamos construído muita coisa, a ciência, a tecnologia. O problema é quando esses deuses, que na verdade são partes psíquicas da gente, eles se tornam unilateralizados. Isso vale para nós e para a humanidade. Então, a questão do modelo prometeico é que ele está unilateralizado e o que gerou uma onipotência. Então, por exemplo, o próprio Trump, porque você vê que nos Estados Unidos, em Nova York, que está sendo o epicentro da epidemia agora, né? Ele teve a oportunidade de, antes da epidemia começar, ele fechar a cidade, mas ele não acreditou. Ele achou que era uma gripezinha, como o nosso presidente também. Então, assim, é por causa da onipotência, né? Então, a onipotência é você se sentir como Prometeu, superior aos deuses. Então, mas Prometeu foi castigado, né? Ele ficou acorrentado a uma rocha e um abutre ficava bicando o fígado dele todos os dias. Então, nós estamos também como Prometeu acorrentados, né? Quer dizer, e por isso estamos sofrendo as consequências. Então, achei bem interessante esse slide. Eu não estou conseguindo ler aqui por causa de uma barra que tem aqui, mas assim, ele fala da onipotência, né? E o coronavírus nos despertou do delírio de onipotência e bastou o menor e mais informe elemento da natureza, um vírus, para nos recordar que somos mortais. Então, a natureza está fazendo isso com a gente. E quando a gente vai analisar Pan, a gente vai eu vou dizer, por que eu escolhi Pan para poder falar? Porque Pan, ele é um deus da natureza. Pan representa a natureza dentro e fora de nós. Então, na verdade, é a natureza que está nos ensinando. Olhe, vocês estão onipotentes, então vocês têm que buscar o equilíbrio, né? E aí, o Maffesoli ainda, ele continua e ele correlaciona em cada período de transição, né, da humanidade, que o Jung chamava de aeon, né? Você tem o nascimento de uma nova era, né? Então, no início da década romana, no século II, você teve a peste que matou milhões de pessoas. No século XIV, teve a peste negra, que marcou o fim da Idade Média e o início do Renascimento, né? A gripe espanhola foi após a Primeira Guerra, também marcou o fim da Europa e o nascimento de um novo mundo. E o coronavírus agora está marcando, segundo ele, esse morte dessa era antiga e o nascimento de uma nova era. Qual é essa nova era, né, que está surgindo para a gente? Então, seria essa era da solidariedade orgânica, né, onde você tem que quem assistiu a live passada não sei se vocês lembram, porque a gente tentou gravar, mas porque também a gente está se adaptando a esse mundo tecnológico. Então, não conseguimos gravar, porque deu um tilt aí no sistema, mas você tem lá
o mundo que nós construímos, que é esse mundo prometeico, e o mundo que nós sonhamos, né? Então, esse mundo que seria o novo que está surgindo seria o equivalente àquele mundo que nós sonhamos, que eu falei na aula passada. Então, seria o ressurgimento de uma solidariedade orgânica, né? Onde as pessoas elas vão estar muito mais compartilhando, havendo um intercâmbio, um voluntariado e outros valores do mesmo tipo. Claro que, como eu falei antes, a visão dele é otimista. Isso é, se a gente aprender com a crise e se nós não, assim, não regredir, que se a gente não regredir ao modelo anterior, né? Porque isso depende também de uma visão de mundo, como a gente está tentando aqui trabalhar com essa ideia, né, de que a gente aprenda com isso que está acontecendo. E aí, de novo, volta para a torre, que eu acho que a torre é uma imagem muito bacana para representar esse momento atual, né? E a gente está usando, né, nessa aula a arquetipologia, que essa é uma fala do James Hillman, né, que ele diz assim que a arquetipologia ela aponta menos para a história literal do que para as realidades eternas da imaginação. Então, na verdade, a gente está olhando a história literal, mas do ponto de vista da realidade psíquica, que é a imaginação, porque a imaginação é onde está o território dos arquétipos, né? E os mitos nada mais são do que as narrativas dos arquétipos, né? Então, os deuses são imagens arquetípicas que estão dentro da gente e no momento em que a gente faz essa análise global, a gente está também entendendo que o planeta é um ser vivo, que tem uma consciência, tem uma persona e tem também uma sombra, né? Então, o coronavírus, ele está nessa região da sombra do planeta, né? Assim como a gente tem a nossa sombra, o coronavírus está vindo como essa sombra do planeta. Aquela estátua que prometeu, tanto Antônio como Cristina, diz que é o Rockefeller Center. Isso, exatamente, é o Rockefeller Center, perfeito. Isso aí. Em Manhattan. Em Manhattan, perfeito. Então, aqui já é uma imagem do Prometeu acorrentado, tá? Com a águia ali próxima a ele, porque é uma imagem do tarô mitológico. Que coloca Prometeu acorrentado como o enforcado, né? E nós estamos vivendo muito agora o momento do enforcado, onde nós estamos imobilizados totalmente, né? Porque estamos dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder... Mas, assim, o enforcado também é um momento de transição, onde a gente pode também, porque a cabeça do enforcado está na terra. Então, a gente pode aproveitar esse momento para sofrer um batismo. O que é o batismo? É a gente se conectar com a terra, com as nossas raízes, com a nossa interioridade e aproveitar esse momento para criar, para poder fazer essa imersão no nosso interior, né? E aí, a pandemia, ela foi chamada de pandemia o que significa que afeta todos no planeta, né? O pan significa isso, é um fenômeno global, né? Então, o senso de pan, tudo em geral, é forte e ressalta a conexão de todos. Então, a anima mundi é uma ideia que Jung trabalha, que é o seguinte, seria a alma do mundo. Todas as coisas estão todas as criaturas e coisas do mundo estão interrelacionadas e interconectadas. Então, nós e o planeta somos uma coisa só, né? Então, ainda que hajam claras diferenças em ordem de complexidade, de naturezas interiores subjetivas, na verdade, nós formamos uma única alma, que seria essa ideia da anima mundi. E é muito interessante essa ideia de Jung, porque quando ele trabalhou com essa ideia da anima mundi, que é uma ideia antiga, ele ainda não estava, a ciência ainda não tinha ainda caminhado, porque isso ele concebeu lá atrás, na década de 20, 30, então assim... E hoje, a teoria dos campos mórficos, que é do Sheldrake, que é uma hipótese teórica,
E o Sheldrake, ele diz o seguinte, na teoria dos campos mórficos, que se a teoria dele, que ele é biólogo, né, for comprovada, a ideia do inconsciente coletivo de Jung pode ser aplicada a todos os seres vivos. Então, ou seja, o inconsciente coletivo ele não é exclusivo do homem, né? Ele é da Terra, né? Ele é da biologia em geral, né? Então, é como se é a hipótese de Gaia, né? Que Gaia é um planeta vivo, né? Ela tem também um inconsciente coletivo. E essa é a ideia que a gente está trabalhando aqui também, com a hipótese de Gaia. Tem um vídeo muito bacana que um menino, acho que de 17 anos, fez, que está circulando aí pelas redes. Vale a pena vocês verem. Ele fez uma explicação muito bacana sobre a hipótese de Gaia, que é muito legal. E ele usou a teoria certinha mesmo, né? Não sei o nome dele, mas já vi aqui. Bom, no entanto, é a sombra que está nos conectando, né? Que é o que Murestein chama de umbra mundi, né? Porque você tem a anima mundi, que é a alma da natureza, e a umbra mundi, que é a sombra dessa natureza, quer dizer, dessa totalidade que está vindo para nós, através do coronavírus, né? Então, a sombra mundi, que é essa umbra mundi, ela está pairando sobre nós e está infectando nossas vidas psíquicas, né? Então, ele, que é Murestein, né, ele vê essa sombra se espalhando pelo globo como um eclipse solar, né? Então, o termo alquímico para isso é nigredo. Então, ele está vendo, ele vê esse fenômeno, né, do coronavírus como a nigredo, que na alquimia é aquela fase onde a gente não tem cabeça, ou seja, a gente fica decapitado, que é aquela imagem da morte do tarô, né? Então, é uma fase onde a gente entra em contato com essa sombra, só que agora a gente está entrando em contato com a sombra coletiva, né? A sombra do planeta. Então, o Sol está coberto pela sombra da morte. E aí, aquilo que eu falei da hipótese de Gaia, a Terra é um organismo vivo, e uma das coisas que Jung também estudou muito foi a questão do espírito do tempo. Então, um dos conceitos que ele usa para processo de individuação, que está no livro vermelho, é de que o processo de individuação seria o encontro do espírito do tempo com o espírito das profundezas. Então, o espírito do tempo que a gente vive é aquilo que eu falei, porque seria a consciência coletiva dominante, né? Então, o espírito do tempo é aquela ideia que eu estava trazendo antes, do Prometeu, desse racionalismo, e que agora, nesse espírito do tempo, a gente tem que considerar o fenômeno do coronavírus como se minando esse espírito do tempo e já, vamos dizer assim, estamos caminhando talvez para um novo espírito do tempo. E é importante que a gente acompanhe esse movimento, porque até nos nossos consultórios, quem trabalha, quem é terapeuta, então é super importante que a gente esteja antenado para esse momento do ponto de vista arquetípico mesmo, porque isso se reflete no nosso trabalho analítico. Por exemplo, eu tenho atendido online e tenho visto muitas pacientes sonhando com carro, né? Então, por que carro? Né? Porque os carros estão vindo tanto no inconsciente coletivo né, das pessoas. Porque talvez o carro seja assim, para onde a gente está caminhando? Né? Porque o carro tem muito a ver com isso. Né? Você está caminhando para onde? Né? Que caminho é esse que a gente tá indo? Né? Então, e aí a percepção da umbra mundi, né, nos faz estremecer. Claro, é muito difícil lidar com a sombra, é terrível. É como o Hillman fala, a gente fica sem cabeça. Sem cabeça significa, sim, porque quando as imagens da sombra, que são da alquimia, né, vêm com imagens de decapitação, isso significa, assim, que a gente não consegue refletir, a gente fica muito à mercê das emoções. Então, a gente fica muito à mercê do pânico, do medo, da ansiedade. E muitas vezes esse pânico, esse medo e ansiedade, eles ficam inconscientes, né?
às vezes, na consciência, a gente arruma tudo e diz, não, tá tudo bem, eu tô bem. Mas se você for ver um pouquinho mais fundo, você vai ver que a gente está ansioso, né? A gente está realmente confinado, né? Então, essa Nigredo está acontecendo, sim, nas nossas profundezas. E aí, isso, a percepção da Umbra Mundi, né, nos faz estremecer, claro, porque como todo fenômeno arquetípico, ele é tremendo e fascinante, ou seja, ele nos infecta com um terror misterioso e um senso de vulnerabilidade. Nós não estamos no controle, é frio e implacável. Aqui talvez entre um pouco a imagem que eu tenho visto muito dos carros nos sonhos, porque é a questão do controle, né? Nós não estamos no controle. E às vezes esses carros estão aparecendo muito assim, a pessoa está de carona, né? Alguém está dirigindo o carro, mas que não é a pessoa, é outra pessoa, né? É a questão da vulnerabilidade. Nós não estamos no controle de nossas vidas, né? Tem algo maior que, no caso, infelizmente, a sombra está nos conduzindo. E aí, como o coronavírus se move invisivelmente entre nós, ele é encontrado em todos os continentes e ele nos parece impressionante e poderoso. Não sabemos quem o possui ou se nós mesmos, porque a gente não sabe se é vetor, se tem o vírus, se já pegou, se não pegou, não tem teste. Então, assim, ele está em toda parte. Então, em todas as partes do mundo. Isso instila medo na psique coletiva que todos nós sentimos. E uma coisa que Jung fala também é assim, os deuses reprimidos retornam como doenças. E a pergunta é, qual é o Deus que está querendo se expressar agora? Né? Porque a gente falou do fenômeno, né? A gente descreveu o fenômeno. Jung trabalha muito com o fenômeno. Então, até agora, a gente está observando o fenômeno. Né? O fenômeno é esse. Está aí, a gente está especulando sobre o fenômeno, falando e tal. Mas qual é o Deus, será, que está querendo se expressar? Né? E aí a gente achou que era Pan. Né? E quem é Pan? Né? Então, Pan, ele era o deus dos caçadores, dos pastores e dos rebanhos na mitologia grega, né? Deus dos bosques, dos campos e das fertilidades. Ele era metade animal e metade homem, né? Tinha chifres, membros inferiores, cascos e orelhas. Então, isso aí você já percebe que é um deus que é meio humano e meio animal, né? Então, ele era um músico maravilhoso. Ele tinha uma flauta, tanto que você já deve ter ouvido falar assim, a flauta de Pan, né? Porque era uma flauta, porque ele tocava uma música maravilhosa com essa flauta, e só que ele era muito rejeitado por causa da sua feiura. Por que ele era feio? Porque ele era estranho. Estranho, sim, porque ele era uma mistura de animal com homem, né? Então ele tinha essa aparência, porque ele era assim, né, meio híbrido. Então, por causa da sua feiura, ele assombrava as montanhas e cavernas e todos os lugares selvagens. Então, ele gostava muito de ficar dentro das cavernas, né? Ele era um deus das cavernas. E a palavra pânico se supõe derivar, né, dos temores que dos viajantes que ouviam o som da sua flauta durante a solidão noturna, ou mesmo porque ele amedrontava as pessoas pela sua feiura, né? Então, estou perguntando se tem algum equivalente no tarô. Eu vou falar já. Tem o diabo do tarô, né? Inclusive, ele foi associado antes do tarô ao diabo no cristianismo, né? Então, essa associação de Pan com o diabo já é uma associação cultural, não é uma associação só feita pelo tarô. Ela já é uma associação feita pela cultura, né? O tarô apenas pegou isso, mas no tarô é o diabo, tá? Então, só que ele personifica o Deus da natureza, né? Tanto que nessa imagem você vê ele tocando a flauta e todos os animais ao redor dele. E tem um livro de Hillman muito legal, que é o Pan e o Pesadelo, que ele ele disseca a anatomia de Pan. Então, assim, Pan, ele
Isso, ele personifica a natureza impessoal, objetiva e implacável, porque a natureza, ela não tem esse julgamento, é boazinha, é ruim. Não, ela é objetiva, ela é impessoal, ela é o que é, com a maré cheia, vazante, com terremoto, com vulcão, com nascimento, com bichinho lindo, com bichinho horrível, com vírus mortal, com animais fofos, como cachorro e gato. Então, assim, a natureza, ela é assim, né? Então, e ele surge de repente, espontaneamente. Ele personifica as experiências instintivas dentro de nós e a paisagem campestre inabitada fora de nós. Então, ele é um Deus de conexão da gente com a natureza dentro da gente e a natureza fora da gente. Então, a visão de Pan, de nossa humanidade, é que nós também somos natureza pura, que erupções vulcânicas, convulsões e tufões destrutivos que nos habitam. Então, só que a gente tem uma tendência, né? Porque a nossa consciência é apolínea e ela é regida também pelo espírito do tempo, de reprimir Pan, porque você não aceita muito a sua sombra, né? Você tem um lado destrutivo que vem em você, você tende a reprimir. E quanto mais você reprime Pan, mais ele vem com força, assim, grotesca, né? Então, o que é o distúrbio do pânico? É exatamente isso. Geralmente, a pessoa que tem pânico são aquelas pessoas que estão tentando controlar as coisas, né? E quanto mais você tenta controlar, mais o pânico surge, porque o pânico surge na hora que você menos espera, né? E vem aquele pavor, aquele medo, assim, desenfreado de morte porque é a natureza, né? Querendo se expressar na sua face sombria, né? Então, o caminho seria você aceitar isso em você e aceitar também fora da gente, né? Então, Pan governa essas camadas mais profundas do nosso medo, nossos ataques repentinos de pânico, angústia e pesadelo. E isso é a natureza, é a face, vamos dizer assim, sombria da natureza. A gente está dizendo sombria porque a gente está falando aqui de cima do ego, né? Assim. Então, para Sócrates, ele é um tifon, é um gigante demoníaco das erupções vulcânicas, tormentas e terremotos subterrâneos. A personificação do poder destrutivo da natureza, que está em todos nós, tá? Então, o que acontece é o seguinte, não seria por acaso uma causa básica, aí é uma interrogação que Hillman faz, o questionamento. Não seria, por acaso, uma causa básica da moderna degradação ambiental fora de nós o ato de dar continuidade à determinação da história ocidental de manter sob controle dentro de nós o mais potente e resistente dos deuses antigos, de assegurar-se de que o grande deus Pan permaneça morto? Porque, na verdade, Pan morreu, quer dizer, Pan morreu assim. Plutarco, né, em 46, nesse período, né, de 46 a 120 depois de Cristo, ele disse: Pan morreu. E Pan morreu na época que o cristianismo começou a ascender. Então, por isso ele foi associado ao diabo. Então, quanto mais o cristianismo crescia, né, e que a gente sabe que o cristianismo ele tem muito a ver com a luz, né? Apesar de que Deus ele tem o lado positivo e o lado negativo, porque a natureza não tem isso. A gente que julga a natureza, mas assim a natureza ela é impessoal, objetiva. Então, à medida que o cristianismo crescia, Pan ia sendo reprimido, porque quando ele diz Pan está morto, na verdade ele não morreu, ele foi reprimido. E a gente que estuda psicologia junguiana sabe que toda vez que a gente reprime algo, né, como o nosso sistema energético, psíquico, ele é relativamente fechado, então, se você tira algo da consciência, isso vale para a Terra também. A gente está trabalhando com a ideia de que o planeta também é um sistema vivo. Então, quando você tira algo da consciência e reprime, isso vai para o inconsciente. Isso não sai do seu sistema psíquico. Ele apenas muda de lugar.
Ele sai da consciência e vai para o inconsciente. Então, ele vai ficando ali sombrio. Quanto mais reprimido, mais sombrio ele vai ficando. Em algum momento, ele vai irromper na consciência, e quanto mais repressão você fizer, mais grotesco e mais ameaçador a sombra fica, né? Mais ameaçadora fica. E aí, nessa época, ele ficou associado ao diabo, né? Então, à medida que o ser humano perde contato isso com a sua natureza, né, e os seus instintos, aí a imagem de Pan e a imagem do diabo se confundem, né? E aqui do lado eu coloquei a imagem do tarô já do diabo, né? Que na verdade é a imagem de Pan, né? É a mesma coisa. Então, quando Jung fala dessa imagem do diabo, né? Ele diz assim, Jung diz assim, que a pintura clássica do diabo, né, como meio homem e meio fera, descreve exatamente o lado grotesco e sinistro do inconsciente. Porque o inconsciente é assim, ele é caótico. Ele tem um lado que é totalmente imprevisível. Você não sabe o que está acontecendo nas suas profundezas, né? Então, na verdade, nós nunca nos atracamos realmente com o inconsciente, que, portanto, permaneceu em seu estado selvagem original, como Pan, né? E aí, se a gente for para o tarô, essa é uma imagem do tarô de Marcelle, onde você vê o diabo com várias partes desconjuntadas, né? Por isso que ele é tão estranho, porque, na verdade, essas partes desconjuntadas, sei lá, asa de morcego, cara de pessoa, peito de pessoa, corpo de bicho com a perna. Então, assim, isso é para representar o caos do inconsciente, né? Porque é a questão da fora de ordem, não tem nada organizado, é tudo caótico. Então, ele é um arcano complexo, o diabo, né? Se nós examinarmos esse homem bestial que tem dentro de nós, né, que é o Pan, nenhum componente individual é dominante, né? O que torna esse personagem tão detestável é a conglomeração sem sentido de suas partes, né? Então, e isso ameaça a ordem das coisas, né? Solapa o plano cósmico sobre o qual repousa toda a vida. Então, enfrentar uma sombra como essa significaria enfrentar o medo de que não só nós humanos, mas também a própria natureza pode ter ficado frenética. Então, mas assim, quanto mais a sociedade e o espírito do tempo unilateraliza nessa racionalidade e maltrata essa natureza, mais caótica e irracional ela vai ficar. Então, se o homem conseguir dançar com essa natureza de uma forma mais harmônica, isso vale para você com você e para a gente com o planeta. Essa natureza, tudo bem, o lado destrutivo dela vai continuar existindo, mas a questão é se fortalecer o nosso ego para que a gente possa lidar com esse lado irracional da gente. O mesmo vale para o planeta. O que seria fortalecer o ego do planeta? Não é tornar essa consciência coletiva, que é o espírito do tempo, rígida, né? Armada contra a natureza. Não, é torná-la flexível. Por exemplo, como a ideia do Gates, como ele falou em 2015. Vamos desenvolver pesquisas para poder lidar com esse vírus, né? Isso é uma forma de tornar essa consciência planetária flexível, de forma a conseguir lidar com esse aspecto mais destrutivo da natureza e não destruir cada vez mais. Que aí a gente está criando mais sombra, né? Então, agora aqui eu não estou conseguindo passar, Carlos. Isso. Então, Pan, o invisível, ele é imaginado de maneira mais física possível como estuprador, porque ele realmente ele faz esse estupro, no sentido de que, como ele é esse aspecto mais irracional, ele às vezes faz esse estupro, né? E aí eu trouxe um exemplo de Jung falando de como é que a gente poderia ver esse lado da sombra, esse lado de Pan em Jung, né? Que foi quando, em 1913, foi quando ele rompeu com Freud, que ele entrou numa fase bem caótica da vida, né?
E aí, aqui é um relato dele, né? Que ele, em julho de 1913, ele se separou com Freud, e foi graças a essa separação, aqui é um exemplo de um processo de morte e renascimento. Graças a essa separação que ele criou a psicologia analítica, e nós estamos aqui podendo falar dele, né? E da teoria que ele criou. Então, aqui é uma fala dele. Foi no ano de 1913 que decidi tentar o passo decisivo. Sentada em meu escritório, considerei mais uma vez os temores que sentia, depois me abandonei à queda, essa queda aqui. O solo pareceu ceder aos meus pés e fui como que precipitando numa profundidade obscura. Não pude evitar um sentimento de pânico. E aí, nesse mesmo ano, tudo isso aí em 1913, ele teve uma visão, né, de um dilúvio gigantesco que encobriu todos os países nórdicos, e ele via ondas amarelas, destroços flutuando e a morte de incontáveis milhares. Essa visão durou 2 horas, ela me desconcertou e me fez mal, não fui capaz de interpretá-la. Aí, 2 semanas depois, essa visão voltou mais forte do que a primeira, e ele diz, observa bem, é totalmente real e assim será. Não, uma voz interior disse a ele, né? Observa bem, é totalmente real e assim será. Não pode desesperar por isso. Aí ele diz, eu lutei novamente por 2 horas com esta visão, mas ela me manteve preso. Isto me deixou esgotado e perturbado, e pensei que meu espírito havia ficado doente. Daí em diante voltou o medo do pavoroso acontecimento que deveria ficar diretamente diante de nós. Uma vez também vi um mar de sangue sobre os países nórdicos. Então, o tema da destruição final do mundo levou Jung a julgar que ele próprio estava ameaçado de grave doença mental. Ele estava achando que ele estava ficando psicótico. Assim como essa visão e outros sonhos, fantasias e fortes imagens de destruição e guerra a partir do outono de 1913. Então, acontece o seguinte, ele estava, aquilo que eu falei, né? Que o Pan, ele faz esse casamento do mundo interno com o mundo externo. Então, por sincronicidade, na época que ele estava vivendo essa crise interna, claro que esses sonhos estavam falando dele, era a destruição dentro dele, era o caos dentro dele, mas, por sincronicidade, foi na época que ocorreu a Primeira Guerra, né? E várias pessoas interpretaram esse sonho de Jung como premonitório, né? Que ele estava, vamos dizer assim, prevendo a guerra. Mas, na verdade, esse movimento psíquico interno estava sendo dele. Mas eu trouxe esse exemplo, primeiro, para vocês verem como é que você pode ter essa crise e como é que você pode também usar essa crise de uma forma positiva, porque ele, a partir desse caos, dessa destruição interna, desse pânico, ele começou a dar continência a isso, que foi o que gerou o Livro Vermelho, e o Livro Vermelho, você tem toda a teoria junguiana ali, foi o germe da obra teórica gigante que ele criou, né? Então, é a questão de que a destruição, a morte, né, gera um renascimento, né, a depender da forma que você lida com ela. Então, aí ele fala, né, quando eu tive a visão do dilúvio, isto aconteceu numa época que foi muito importante para mim como pessoa. Isso ele fala anos depois. Né? Naquele tempo, por volta dos meus 40 anos, eu havia alcançado tudo o que desejara. Havia conseguido fama, poder, riqueza, saber e toda a felicidade humana. Aqui ele está falando do espírito do tempo. Cessou minha ambição de aumentar esses bens, a ambição retrocedeu em mim e o pavor se apoderou de mim, né? E aí, quando ele começou a ter contato com essa alma dele, porque aí isso o levou a... Porque na época não existia, a única coisa que existia era a psicanálise de Freud, mas não tinha ainda, como a gente tem hoje, os terapeutas, né? Então, ele teve que criar esse método. Então, ele começou a mergulhar nesse inconsciente dele, e aí, quando ele começou a entrar em contato com a alma dele, a primeira assim, entrada dele na alma foi: minha alma, onde estás? Tu me escutas? Eu falo e clamo a ti. Estás aqui? Eu voltei novamente aqui. Eu sacudi de meus pés o pó de todos os países e vim a ti. Estou contigo após muitos anos de peregrinação. Voltei novamente a ti.
Então, esse momento que a gente está vivendo, né, de peregrinação, porque estamos em contato com nós mesmos, nós podemos aproveitar para fazer isso. Não necessariamente a gente precisa criar um livro vermelho, mas a gente pode fazer as nossas introvisões. E aí, na primeira noite, a alma dele levou ele ao deserto, né? E ele escutou a terrível palavra: ao deserto pertence a dor. E aí a alma falou para ele. Eu trouxe a imagem do deserto porque eu acho que a gente está numa fase desértica, né? Porque estamos nesse confinamento, estamos vivendo essa fase que para algumas pessoas não está sendo desértica, porque tem muitos afazeres, está com filho em casa, família, então assim. Mas a gente pode aproveitar essa oportunidade para criar zonas desérticas para a gente poder entrar em contato com a gente. E aí a alma diz para ele, né? Tu és um amante do prazer. Onde está a tua paciência? Teu tempo ainda não acabou. Esquecestes porque foste ao deserto? Então, paciência também é uma palavra-chave para a gente nesse momento. E aí, ele diz, Jung, né? A dor é o grande pilar da existência, aliada na tormentosa jornada da alma, e presença constante que anuncia os limites materiais da vida e atesta a separação da totalidade primordial que tudo continha e que tudo sustentava. A dor configura a condição insuficiente, insegura e incerta da experiência encarnada, assim como prepara o humano para o retorno à unidade originária. Isso é muito importante, gente. Percebida, a dor separa e reconhecida, reúne. Então, a gente tem que reconhecer e suportá-la, porque nós estamos numa sociedade que não nos ensina a suportar, nos ensina a tamponar com prazeres imediatos, com consumo, né? Então, a gente tem uma dorzinha, toma um remédio. Tem algo, vai comprar. Então, assim, a gente agora não está podendo entrar no consumismo. Graças a Deus. Então, assim, quer dizer, então a gente tem que aprender a suportar as dores, as angústias, porque é isso que vai fazer com que a gente cresça. Então, em termos psicológicos, a dor registra na carne o início da jornada da alma, o clímax da melancolia religiosa, a angústia pela separação vivenciada como desespero, abandono e tormento, que é aquela imagem do enforcado. Então, o autoconhecimento reconhece a presença de Pan nas cavernas mais obscuras da psique, e este é o seu lugar. Já está terminando. Aí, Hillman diz o seguinte, para que se restaure, conserve e promova a natureza fora de nós, a natureza dentro de nós também deverá ser restaurada, conservada e promovida, precisamente do mesmo nível de intensidade. Aqui é a imagem de Pan com os animais que representam os nossos instintos. Então, a gente precisa aproveitar esse período para fazer contato com esses instintos na gente, sejam eles quais forem. Então, não é Pan que está louco e deve ser curado, mas é a sociedade que se esqueceu de como dançar com ele. E aí tem uma fala de Sócrates que eu trouxe, que é bem interessante, que, na verdade, Hillman que me apresentou, que é essa. Ó divino Pan, e vós, deuses da corte celestial, deuses deste lugar, ajudai-me a buscar a beleza interior e fazei com que as coisas exteriores se harmonizem com a beleza espiritual. Olha, Sócrates e o autoconhecimento é a base do... O conhece-te a ti mesmo é a base do nosso processo de individuação, né? Que é a máxima conhece-te a ti mesmo. Mas, segundo Sócrates, ele continuamente, Sócrates, ele luta para compreender essa máxima conhece-te a ti mesmo através do sentido de ignorância a respeito da sua verdadeira natureza. Porque a gente não pode se conhecer se a gente não conhecer também a ignorância que nós temos da nossa verdadeira natureza, que é exatamente isso, o claro e o escuro, né? Então, a beleza interior seria a chave para combater essa ignorância, mas a beleza interior
justamente está no reconhecimento desse lado, né, da natureza que é indomável e, ao mesmo tempo, bonita. Quer dizer, tudo é beleza, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que ela é indomável, ela também tem um lado mais manso. Então, Pan parece estar relacionado ao conhecimento dessa beleza interior. Ele nos diz que interior e exterior são uma coisa só. E, claro, que se você está nessa vibe interna, você também vai compreender esse evento externo como um evento que é necessário, né? Agora, claro que a gente tem que tomar todas as precauções, a gente tem que, né, fazer a nossa parte e entender que isso está acontecendo por um significado, né? A gente tem que dar esse significado ao que está acontecendo. Então, a experiência de Pan, ela deve ser sentida, experimentada, contemplada. Isso é importante também. Na experiência concreta e real dos pelos e dos cascos, né? Devemos ser paralisados e sufocados por essa realidade como se algo de eufemístico partisse sempre em fuga do horror. Então, a gente tem que ter contato com esse horror, né, em nós e entender que esse horror faz parte da gente e sair dele, tá? E aí eu vou terminar com essa frase, que é uma fala do Zen Budismo, que tem a ver com a Anima Mundi, que seria a união do todo, que seria, na verdade, a Anima Mundi seria a união do espírito do tempo com aquela Umbra Mundi, né? Então, na eclosão de uma só flor, o mundo inteiro se transforma, pois esse mundo é um mundo de ressonância, onde todos os existentes fazem eco uns aos outros, posto que este eco do universo seja audível à nossa escuta concreta. A flor, em sua verdadeira realidade, não se distingue do homem que a vê. O homem e a flor se fundem em uma unidade absoluta. Então, gente, obrigada, né, por estarem aí colaborando, estarem ouvindo. Essa palestra nós vamos reeditar e colocar à disposição no YouTube. Corrigir aquela parte inicial, que eu tentei usar um computador Windows, e sempre que eu vou usar um Windows, dá bronca. Eu já sei, mas repito. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai abrir agora para vocês poderem... Eles estão fazendo milhares de perguntas aqui. Né? Aí é o Carlinhos, que é o coordenador do... Ermelinda. Posso? Então, algumas, né, gente? Porque... Não, o rapaz quer fazer a pergunta. Então, vai lá, meu filho. Mande braço. Na realidade, não é bem uma pergunta, mas é só um acréscimo. Né? Ele está sem som. Não, o meu aqui está ligado. Eu estou ouvindo. Eu não. Peraí, desculpa, é porque meu volume está baixo. Ok. Diga, querido. Posso falar? Pode, então, meu amor. Você disse que no cristianismo, Pan foi identificado como o demônio. Isso. Na realidade, se você olhar bem, não só o cristianismo fez isso... uma que falou, viu? Sim, sim. Não, mas não está errado o raciocínio. Mas não só o cristianismo, mas também o judaísmo. Porque se você olha lá em Levítico, capítulo 16, do versículo 5 em diante, vai estar... tem uma passagem ali relacionada à festa de Yom Kippur, da onde nós tiramos a concepção do bode expiatório. Opa! Vixe, não estou escutando. Tá sem som, Ermelinda. Você. Opa. Aliás, do professor Carlos está sem som. Meu Jesus. Tá. O microfone... Pera lá, meu pai. Tá perfeito o som aqui. Não. Agora sim, o senhor desbloqueou. É porque estava bloqueado o microfone do senhor. Agora sim. Mas é isso mesmo. Pronto, vai lá, William. Pode mandar abraço, vai.
Então, no Levítico, nós vamos encontrar, por exemplo, o rito de Yom Kippur relacionado àquilo que nós conhecemos hoje por o bode expiatório. O que que era? Toda a comunidade de Israel colocava sua mão em cima da cabeça de um bode, como que transferindo os seus pecados para aquele bode, e este bode era solto no deserto para morrer de fome e de sede, para ser devorado por Azazel. Azazel era um deus da tradição cananeia, que na tradição judaica foi transformada em demônio, como também a própria Lilith, que era também uma deusa cananeia, que foi transformada também numa divindade relacionada, aliás, um demônio relacionado à luxúria, ao sexo, né? Isso. Tanto é que na mitologia, na tradição apócrifa judaica, acreditava-se que Lilith era a mãe dos demônios e que ela nascia das poluições noturnas dos homens. Isso. Então, assim, no judaísmo também se fez muito essa correlação do demônio, né, com os deuses de outras religiões. Isso. Agora, Pan, talvez poderíamos pensar no Pan também como a possibilidade de olhá-lo como o bode expiatório? Sim, perfeito, pode sim. Até porque quando você traz a imagem do bode, você está trazendo bem a imagem dos instintos, né? Dessa questão desse plano instintivo, né? Sendo colocado no deserto, enfim. Claro que sim. Isso. Sim, sim. Acho que Ok. sim, perfeito. Perfeita correlação, muito boa. Carlinhos, quer falar alguma coisa? Olha, eu vi que muitas perguntas foram feitas no bate-papo, alguns respondiam aí mesmo, né? Alguém perguntou se a natureza era neutra. Então, aquele conceito que a Ermelinda trouxe de Unus Mundi é um conceito muito interessante do Jung, porque quando ele pegou aquela questão do inconsciente psicóide, da sincronicidade e da realidade psíquica, ele viu que tudo estava conectado e coincidiu com a época que os físicos também descobriram isso. Tudo está conectado. Tudo é um só. Aí deu nome Unus Mundo. Mas tem por trás disso um plano transcendente de unir o que a consciência separa. Então a consciência vai se separar em ruim, vai colocar Pan, vai colocar ali, vai colocar isso e aquilo, e tem as situações angelicais. Então, a consciência separa corpo de mente, mas está tudo conectado, está tudo unido. E o interessante é que um vírus como o coronavírus é apenas uma proteína que não tem vida, não tem nada, e para ter vida precisa ter acesso às células orgânicas aí, no caso aqui, as células humanas, para que as células humanas reproduzam eles. Mas ele é como se fosse uma parte proteica de nós mesmos, que não consegue conviver, e aí vai fazendo essa separação. Eu creio que ainda cabe alguma pergunta, mas se não houver, a gente encerra. Vamos planejar a próxima palestra sem o Windows, estou fazendo a propaganda contrária, mas é eu que não sei mexer com o Windows. Toda vez que eu mexo, dá bronca, dando aula dá bronca, e o Apple sai tudo certinho. Obrigada, viu, William? Foi ótimo. Obrigado também, Ermelinda. Foi muito bom. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ouvindo, querido. Ermelinda e Carlos, eu agradeço profundamente o tempo que você dedicou a preparar esse ensinamento magnífico que nos aproxima cada vez mais da verdade, da grande verdade, que é que nós somos parte de todo esse sistema, não é? Que o coronavírus é parte de nós e nós somos parte dele, mas nós venceremos, porque, como o Carlos disse, nós estamos fazendo tudo para que ele não encontre abrigo em nós. Isso, perfeito. Muito Legal. obrigado. Obrigada Muito obrigado. também. Sem vocês eu não teria inspiração para fazer. Beijo. Ermelinda, Oi. posso te fazer uma perguntinha? Pode, meu amor, claro. Em primeiro lugar, parabéns, muito legal, muito rica. Mas é o seguinte, você falou aí em Anima Mundi, Isso.
Milra Stein sugere a gente estar no Umbramundi. Umbramundi, exatamente. É. Mas o que eu queria perguntar é assim, você acha que a gente pode ver essa pandemia, o coronavírus, como uma função transcendente, como um símbolo de algo novo que está surgindo? Acho que sim. Você sabe por quê? Quando eu falei, lembra da queda da torre e que eu fiz analogia com a queda e com a expulsão de Adão e Eva. Então, se a gente faz uma analogia do coronavírus com a serpente, que é um símbolo da gnose, do conhecimento, então, perfeitamente, a gente pode fazer uma correlação com a função transcendente, sim. Porque é através dela que a gente vai poder fazer essa união de opostos. Você vai ver que, na prática, está unindo os povos. O perigo é esse. Porque é um inimigo invisível, comum, que pertence à nossa natureza. Todos precisam se unir para poder dominar. Uma só cidade, um só país que permaneça com indivíduos com coronavírus não resolve o problema da pandemia, porque ele pode voltar, ele voltaria. Isso, então, vai unir americano com chinês, e a função transcendente é aquilo que une. Isso. Numa transformação. Então, parece até, como Albert Camus fala, que a peste, por exemplo, essas coisas, essas pandemias, vêm para ensinar a humanidade alguma coisa. O mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. Sim, perfeito, Newton. Sim, isso aí. Legal. Legal também. Tá bom. Obrigadão. Obrigada. Então, vamos fechar. Beijão, obrigada, viu, queridos? Tudo de bom. Vamos preparar a prova. Obrigado, Carlos. Obrigada, professora. Obrigada, querida. Obrigada, Meli. Foi ótimo. Obrigada.